versículos, eu coloco ali, deste livro, que é o mais curto de todos os livros do Velho Testamento, fazem paralelo íntimo com as partes de Jeremias 49, embora a sequência do material seja diferente, né? Nós temos todos esses versículos aqui que não precisa citar, estão todos na tela, e diz que a profecia de Obadias faz alusão a uma situação histórica na qual os idumeus aliaram-se aos inimigos de Israel, que os idumeus são os mesmos edomitas, e participaram no saque de Jerusalém. Versículos 10 e 14. Jerusalém foi despojada pelos filisteus e árabes durante o tempo de Jeorão, nos meados do século IX, mais ou menos. Edom foi mencionado aqui como tendo mais de um aliado, versículo 7 e 11. Sabe-se que Edom aliou-se aos babilônicos e outros quando da queda de Jerusalém em 587, conforme já falamos, e participou do saque da cidade. Provavelmente a profecia de Obadias encaixa-se melhor nesse período, conforme já falamos. Bom, com apenas 21 versículos, Obadias é o livro mais curto do Antigo Testamento. Excetuando-se a introdução, o seu estilo é poético. O texto divide-se em 3 partes principais: a destruição de Edom, a sua maldade, o dia do Senhor sobre Edom, Israel e as demais nações. O tema do livro é o julgamento divino contra Edom. Obadias, porém, não é o único profeta incumbido de anunciar a condenação dos filhos de Esaú, conforme Isaías 21:11, e assim sucessivamente. Então, nós sabemos que no esboço do livro de Obadias nós encontramos lá no versículo 1 a 9 orgulho e destruição de Edom, de 10 a 14 a traição de Edom contra Judá, versículo 15 condenação de Edom, na parte 2 oráculos sobre o dia do Senhor, versículo 15 a 16 julgamento das nações, 17 e 18 volta e restauração de Israel, e versículo 19 e 21 o apêndice, que é a volta e restauração de Israel. Então isso é importante para conhecimento. A posição no canon, né? Canon, que é o escrito oficial. Em nossa Bíblia, Obadias situa-se entre Amós e Jonas. O critério para a ordem desses livros é ainda desconhecido. Sabe-se, todavia, que não foi baseado na cronologia. Há quem justifique tal posição pelo slogan "o dia do Senhor", e pela afirmação de que a casa de Jacó possuirá a herdade de Edom. Devido ao canon judaico considerar a coleção dos 12 profetas um só livro, a citação do Obadias em o Novo Testamento é apenas indireta. Situa-se entre Amós e Jonas, ainda que não necessariamente nessa ordem cronológica. Então nós já falamos no início aqui sobre a origem do Edom, o profano, e eu coloco na tela: como descendentes de Esaú, os edomitas tinham um parentesco de sangue com Israel. Esaú, chamado Edom, era filho de Isaac e neto de Abraão. E como seu pai eram guerreiros robustos, impetuosos e orgulhosos, pertencia a uma nação que, por estar no alto da montanha, parecia invencível, e de todos os povos deveriam ser os primeiros a se apresentar para ajudar seus irmãos do norte. Ao contrário, entretanto, apreciavam com maligna satisfação os problemas de Israel. Vou repetir essa parte aqui. Ao contrário, entretanto, apreciavam com maligna satisfação os problemas de Israel, capturando e devolviam os fugitivos de Israel ao inimigo e até saqueavam os seus campos. Misericórdia, né? Vamos para frente. Professor, sim, por favor. Um versículo aqui no Salmo 137, né? Ele fala justamente sobre essa questão. Isso, vamos compartilhar. Se mais alguém tiver alguma pergunta, por favor. 137 e 7, né? O Salmo 137, que é justamente o Salmo do cativeiro, né? Ele fala a partir do verso 7: Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a até os seus alicerces.
Exatamente. Eles desejavam, torciam contra. A nossa lição fala sobre Dia do Senhor. Só para chamar assim, a atenção, um esclarecimento, porque muitos, eles pensam que é a mesma coisa, Dia de Jesus Cristo e Dia do Senhor. Aqui em Filipenses fala do dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mas o dia de Jesus Cristo, dia da sua vinda, e o dia do Senhor é dia de julgamento, dia de vingança. Obrigado, pastor. Isso está complementando o que está na lição, que é um complemento importante, né? Então, irmãos, por isso é importante todo cuidado. O Deus soberano, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Esta chancela destaca a soberania de Deus sobre os povos e reis da terra. Apesar de Edom não ser reconhecido como povo de Deus, o Eterno tinha legitimado autoridade sobre ele. Então, eu coloco aqui, a história edomita nos ensina que não é porque alguém não serve a Deus, que ele, deixa eu ver aqui, que ele não esteja no comando. Isso nos ensina que não é porque alguém não serve a Deus que ele não esteja no comando de quem não serve, não. Ele é soberano. Nós já falamos sobre isso. A soberania de Deus dá direito a ele interferir em qualquer situação. Se a pessoa serve a Deus ou não serve a Deus, se ele é pecador ou não é, ele interfere em qualquer situação. Por isso, nós sabemos e reconhecemos a soberania de Deus. Essa chancela destaca a soberania de Deus sobre os povos e reis da terra. Momentos até nós conhecemos pela palavra que quando o povo de Deus pecou, quando o povo hebreu, o povo judá especificamente, eles começaram a pecar continuamente, esqueceram da palavra de Deus, esqueceram da lei de Deus. O livro da lei foi achado até dentro de um baú quando fizeram reforma do templo, porque a palavra de Deus tinha sido rejeitada, renegada e esquecida. E os profetas não profetizavam mais, não havia mais cuidado nem zelo com a palavra. Deus já havia rejeitado de alguma forma, porque Deus dizia: os vossos sacrifícios, vossas ofertas e a fumaça que sobe dos vossos sacrifícios tem chegado a minhas narinas e me trazem náuseas, porque já não eram mais sacrifício de adoração e não eram verdadeiros. E o que Deus fez? A Bíblia não diz que Deus chamou Dario de servo? Dario não era judeu, mas ele disse: já que não tem ninguém, eu vou trazer o meu servo Dario, rei da Pérsia, e ele é que vai levar vocês para o cativeiro. Deus intervém em qualquer situação. Se ele não intervém, se ele não tem ninguém para usar dentro dos que servem, ele usa também dentro dos que não servem, escolhendo lá alguém para que haja segundo a sua vontade. É assim que Deus faz. Nós às vezes achamos, fazemos o inverso, queremos, ao invés de deixar que ele seja soberano em nossas vidas, nós queremos às vezes colocar numa redoma e achar que Deus tem que fazer o que a gente quer, o que achamos que tem que ser, conforme a nossa vontade. Deus não age assim. Deus não age, Ele age de uma forma que você nem entende, e às vezes não entendemos, e só vamos entender na eternidade, porque Deus não é alguém para ser aprofundado, pesquisado, entendido da forma como nós entendemos. Ele nos revela quando é preciso e nos mostra pela sua palavra. Agora, não procure entender Deus do seu jeito, de que Deus é o Deus que tem que estar fazendo a minha vontade e do meu jeito. Deus faz como Ele quer, conforme apraz a sua vontade e os seus desígnios. Amém, igreja? Amém. Sim, querido. Para ver que a gente não consegue compreender a imensidão de Deus,
Deus. O irmão de outra igreja diz que eles têm barco no Amazonas, eles têm missão lá com os índios, tudo. E quem ajuda eles, que manda a verba, são os alemães. Exatamente. Deus usa como ele quer. Alemanha. E às vezes aqui a gente se acusa porque os alemães não querem nada com Jesus, eles não vão enviar. Mas tem alguém trabalhando lá. Deus tem isso. De lá para cá a gente não consegue entender Deus. É verdade. Deus age com propósitos definidos e claros. Ele faz como ele lhe apraz. Vamos para frente, irmãos. Preparativos do assédio a Edom. Parte 3 aqui do versículo 1. A expressão temos ouvido a pregação parece indicar que Obadias falava em nome de outros profetas. Ele ouviu o oráculo divino e soube de um embaixador que foi enviado aos povos vizinhos para juntá-los em guerra contra Edom. Tal embaixador não era profeta, mas um diplomata de alguma nação inimiga dos edomitas. Voltando ainda sobre a questão do Edom profano, o orgulho que leva à ruína, é bom citar que havia um constante conflito entre as duas nações, por isso Edom se alegrou com a queda de Jerusalém. Temã, uma cidade localizada na região norte de Edom, era conhecida por seus sábios